Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é segunda-feira, segundamos, dia 24 de março de 2025. O tema do nosso Estúdio Câmara de hoje é a perda da memória, uma preocupação comum à medida que envelhecemos. Esquecer onde deixamos as chaves ou os nomes de pessoas ou datas pode ser frustrante, né? Mas é normal até um certo ponto. No entanto, existem casos em que a perda de memória pode ser preocupante, ainda mais porque isso tem acontecido cada vez mais cedo, com pessoas ainda jovens. E você? Como está a sua memória hoje em dia, hein? Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos a neuropsicóloga cognitivo-comportamental, a Rosângela Demarque, e também o neurologista e professor da Unicamp, Dr. Márcio Baltazar. E você já pode enviar a sua pergunta, a sua mensagem, o seu depoimento para a gente falando como está a sua memória. Você desligou o ferro hoje? Fechou o portão? Manda pra gente aí a sua pergunta, o seu depoimento. Você vai conversar também com os nossos convidados, né? 9782-93776. Enquanto você manda a sua mensagem, interage com a gente, nós vamos atualizando notícias para você aqui no Estúdio Câmara. Olha, o concurso Rainha Pérola Negra de Campinas abre inscrições para a edição 2025. A iniciativa tem por objetivo homenagear mulheres negras do município que se destacam em diferentes frentes de atuação pela promoção da igualdade racial. Criado pela Lei Municipal 8.175 de 1994 e regulamentado pelo Decreto 268 de 2019, o concurso reconhece mulheres em 7 categorias: cultura, educação pela promoção da igualdade racial, profissional de destaque, trajetórias de luta e garantia de direitos, desenvolvimento comunitário, revelação e afirmação de identidade. A seleção das indicadas será realizada pelo Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas. Para concorrer, as candidatas devem ter mais de 18 anos, ser brasileiras, autodeclaradas negras, residirem em Campinas e apresentar breve currículo que comprove sua atuação na categoria escolhida. As inscrições estarão abertas entre hoje até o dia 25 de abril. Os documentos devem ser entregues presencialmente na sede da Coordenadoria Departamental de Promoção da Igualdade Racial, tá? Lá na Avenida Doutor Campos Sales, 427, no centro de Campinas, ou também você pode encaminhar para o e-mail do cepir@campinas.sp.gov.br. Os resultados com nomes das selecionadas será publicado no Diário Oficial de Campinas no dia 28 de abril. A cerimônia de diplomação vai ocorrer em maio, em um evento cultural que rememora os tradicionais bailes organizados por Laudelina de Campos Melo, uma figura histórica de luta negra na cidade, idealizadora do primeiro concurso que ocorreu em 1957. Vamos lá, gente, seguindo, reunião ordinária tem hoje na Câmara de Campinas e a Câmara vai votar aí a implementação do programa de castração contínua de animais e também a proposta de instalação de bebedouros em áreas de lazer. A votação está prevista para acontecer hoje, na 14ª reunião ordinária. A Câmara deve votar, então, em definitivo, o projeto de lei de autoria dos vereadores Herbert Ganem e Luiz Cirilo sobre a implantação do programa de castração contínua de animais dos protetores independentes do município, e também deve ser votado em primeira discussão o projeto de lei do vereador Eduardo Magoga, que prevê aí a instalação de bebedouros em áreas públicas de lazer. A reunião ordinária será aberta às 6 da tarde no plenário do Legislativo, a entrada pela Avenida da Saudade, 1004, no Ponte Preta. Você pode acompanhar, né, ao vivo
presencialmente, ou então você pode assistir aqui pela TV Câmara Campinas, tem também a opção de acompanhar no canal 4 da NET, no 9 da Vivo Fibra, aqui no 11.3, tá? Temos também a transmissão simultânea pelo YouTube da TV Câmara Campinas, no Facebook também, então acompanhe. Hoje tem reunião ordinária a partir das 6 da tarde no plenário José Maria Matozinho. Previsão do tempo? Como fica o tempo? Afinal de contas, nós estamos no outono. Então, hoje, segunda-feira, diz a previsão que nós teremos sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Campinas tem 88% de probabilidade de chuva, então pode ser sim que tenhamos aí chuvas isoladas no decorrer do dia, tá? A mínima começou com 20, máxima 28 graus, bem fresquinho, bem cara de outono, maravilha, que a sua semana seja linda e iluminada. Essa foi a previsão do tempo para hoje, segunda-feira. O WhatsApp tá na tela. Manda pra gente, a sua memória tá como? Como é que você começou aí a segunda-feira? Já lembrou dos seus afazeres da semana? Esqueceu alguma coisa? Manda pra gente, 978293776. Vamos falar sobre o tema e responder algumas perguntas. Será que nós estamos terceirizando a nossa memória para o celular e para os computadores? Afinal, não lembramos mais nem o número de telefone dos nossos pais ou até mesmo o nosso próprio número. Quais são as causas dessa perda de memória cada vez mais cedo? Quando a perda de memória se torna um problema? Como melhorar a memória? E a memória depois da pandemia do Covid? Como ficou, né? Bom, para responder esses questionamentos, nós vamos receber a neuropsicóloga cognitivo-comportamental, a Rosângela Demarque, nossa convidada. Muito bom dia. Muito Obrigada bom pela sua dia. participação. Prazer estar aqui. Maravilhosa! E agora, gente, vamos falar com ele, vamos receber o neurologista e professor da Unicamp, Dr. Márcio Baltazar. Gratidão pela sua participação. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Maravilha! Bom, vamos falar de memória. Como está a sua memória? Vamos perguntar para o professor Márcio, né? O que é o esquecimento e como ele afeta o cérebro? Na verdade, esquecimento é algo comum e não necessariamente uma doença, é um sintoma em que o que é mais importante é a frequência do que se esquece e a importância do que se esquece. Por exemplo, ela comentou que hoje esqueceu o ferro, esqueceu de fechar o portão. Isso não necessariamente é uma doença, a nossa memória nunca é 100%. Né? O que importa é detectar quando isso está declinando de uma forma relevante, que começa a atrapalhar algumas funções do dia a dia. A importância do que se esquece, por exemplo, esquecer o nome dos netos é mais relevante do que se lembrar se fechou a torneira completamente ou não. E a repetitividade que isso pode levar, né, desses eventos. Então, assim, esquecimento todos nós temos para algumas coisas. Novamente, o que importa é a intensidade, a frequência e a importância do que se esquece. Né? Muito bem. Rosângela, há quem diga que a memória é como um músculo, né? Que a pessoa, se a pessoa para de usar essa memória, esse músculo ele pode atrofiar. É isso mesmo? É isso mesmo. Se você terceiriza muito a sua memória para o celular, para a agenda, qual é a necessidade de você guardar o número do telefone, por exemplo, né? Então, quanto mais você exercita, quanto mais você procura novidades, aprender coisas novas, guardar na memória fatos ou datas ou números de telefone, de documento, maior vai ser a sua capacidade de memória, né? Quanto menos usa, menos memória tem. Impressionante, olha isso, né? Quanto menos você usa a sua memória, menos memória você tem. Agora, doutor Márcio, essa questão de nós utilizarmos muito o celular, né? Como a Rosângela falou, qual que é a gravidade para isso? Porque, assim, é natural hoje em dia as pessoas falarem que elas não lembram nem o próprio número de celular, porque
é só você apertar ali e o celular já liga automático. Você não precisa. Antigamente, tínhamos uma lista telefônica, Sim. tínhamos o caderninho, a agenda, né? E a gente Uhum. lembrava os números. Por que que hoje a gente não lembra? Existem questões contemporâneas que são quase que irreversíveis, né. Então as pessoas não vão mais deixar de usar celular e armazenar tudo isso. Então eu acho que acaba, de alguma forma, tem que usar esses aparelhos ou essas formas de armazenamento de informação para o bem. Por outro lado, é evidente que o excesso e o uso abusivo e deixar a vida real de lado para se concentrar em questões virtuais atrapalha. E atrapalha em várias coisas. Atrapalha a atenção, que é uma das causas de problema ditos de memória, mas a princípio a atenção. Por exemplo, esses rios ou essas questões que se passa muito rápido, que demanda alguma atenção que se não for interessante, a pessoa vai passando. Uhum. Então isso, vai dificultando processos atencionais que influenciam na memória. A tela, a luz, né, também é algo que piora o sono, e o sono inadequado leva à piora da atenção, que leva à pior à queixa de memória. Então tem uma série de coisas. Eu acho que algumas coisas, pela quantidade de informação que existe, Uhum. celular ou outro device aí é adequado. Ah, mas tem que saber pesar isso. As escolas já estão tomando algumas medidas de não deixar entrar celular na sala de aula, né, enfim. É importante e interessante, né, porque senão a gente fica dependente do celular a todo tempo. Agora, Rosângela, fatores como ansiedade, né, depressão, também influenciam na perda da memória? Sim, influencia. A ansiedade, a depressão acaba causando uma sobrecarga mental, né? Uhum. E essa sobrecarga acaba prejudicando também a memória e a atenção. Então, a pessoa que está mais ansiosa, ela está muito preocupada com várias coisas ou com eh, uma questão que causa ansiedade em si. E aí a memória acaba ficando em segundo plano, ela acaba prejudicando realmente a memória. Agora, muita gente fala da questão do Covid-19, né, que as pessoas que foram acometidas pela Covid, acabaram tendo algum lapso, né, de memória, acabaram perdendo a memória. O que explica essa perda de memória relacionada à Covid, já que a Covid está relacionada a pulmão, à respiração, né? O que que tem a ver a Covid, com a perda de memória, doutor? Então, o que houve muito claro na época da Covid, todas as áreas da medicina se concentraram em entender o que que era aquilo, Uhum. por conta da prevalência, da relevância novamente, né. Eh, eu vou dar um exemplo mais grosseiro antes da Perfeito. Covid. Uhum. Então, você comentou que a Covid afeta o pulmão, por exemplo, mas quando você está com resfriada, com febre, a sua concentração é a mesma para Uau, ler um não, texto? verdade. Então, assim, a inflamação que causa esses processos infecciosos afetam outros organismos. Uhum. Agora, o que aconteceu com a Covid, o vírus tem acesso de alguma forma ao sistema nervoso central, às vezes até pela a perda do olfato mostra isso, muitas vezes, né, porque Sim. atingiu não só o nariz, né, mas, Uhum. ah, vias que levam a informação olfatória para o cérebro. E foi muito comum essa história da perda de atenção associada ao Covid, né, aquela névoa cerebral, a brain fog Sim. eles falavam, né. E só que essa questão da Covid, que pode levar a essa perda de atenção e depois, da memória, eu acho um pouco difícil de avaliar a consequência disso, porque quase todos tiveram Covid alguma vez, né. Uhum. Tem a síndrome da Covid longa, que essa questão dura cerca de 6 meses, mas tende a ter uma melhora depois, e teve os casos neurológicos graves, né, Sim. encefalite por Covid, enfim. Eu acho que assim, tem repercussão de atenção e tal, mas é a minha impressão, né, que é difícil mensurar, porque quase todos tiveram contato com o vírus, né. Eu acredito que foi algo que foi, atemporal, né, porque as pessoas que relataram aí algumas das pessoas, tem algumas matérias, né, que dizem que as pessoas que relataram a falta da memória ou então um lapso, né, de memória na época da Covid, hoje já
estão um pouco melhores. Então, quer dizer, a gente consegue reativar a nossa memória com o tempo, fazendo aí exercícios, porque existem exercícios para a memória, Rosângela. Sim, sim, consegue reabilitar a memória, Uhum. né, com exercícios. E voltando à questão da Covid, acredito que seja uma associação de coisas também, né? Aham. Que a pandemia em si foi um Ah, fator muito exato. ansiogênico, muita gente acabou ficando deprimido, né? Uhum. Então tem toda essa associação de O coisas, não isolamento, só né? o É, O isolamento foi isolamento. o tão ruim isolamento também quanto social, outra. é. E a questão da infecção, né? Uma Uhum. doença infecciosa pode prejudicar a memória. Então, sim, os exercícios para memória, né? Você reabilitar a memória é importante, é possível. E sobre a questão, assim, da saúde mesmo, né. Vamos falar das mulheres aqui. Tem muita mulher assistindo o programa, né, você que está aí do outro lado pode mandar para a gente a sua pergunta, se você quiser saber sobre a memória, né, os lapsos aí que você tem de memória, se é normal, se, quando que acende um alerta para você procurar um neuro, né, para fazer exames, 978293776. Pode mandar para a gente, daqui a pouquinho a gente já começa a responder você, tá bom? Bom dia, obrigada pela sua participação. Agora, doutora, referente às mulheres, a questão da alteração hormonal, né, em um determinado período da vida. Quando a mulher está na pré-menopausa, está na menopausa, há relatos de que a memória ela entra em colapso nesse momento. O que que acontece? E realmente isso existe? E a gente pode depois ajustar essa possível perda de memória que acomete mulheres no Uhum. período da menopausa? Sim, a questão de hormônio, hormônio, uma definição breve e básica, ele é produzido num lugar do corpo e vai e age e atua em outros. Então o cérebro sofre, como todo o nosso organismo, sofre consequências de mudanças hormonais, Uhum, né. Então assim, há relatos ou é bem sabido de repercussão cognitiva, de repercussão emocional, de labilidade emocional, de maior prevalência de sintomas ansiosos. Então, assim, a menopausa em si não causa uma doença da cognição, uhum. mas ela influencia. Então, e tem alguns outros aspectos que mulher, por exemplo, tem mais chance de doença de Alzheimer. Não se sabe completamente a causa, uma delas era a possibilidade da influência hormonal. Porém, estudos com reposição hormonal não diminuíram isso. Mas de qualquer forma, é bem adequado a procura de um ginecologista, enfim, para tratar sintomas de menopausa que podem melhorar, ao contrário de uma doença cerebral da cognição. Então todos esses sintomas são potencialmente tratáveis, Uhum. É né. importante, né, a gente salientar que tem tratamento. É por isso que a mulher, quando ela está na pré-menopausa ou na menopausa, ela precisa sim buscar um Uhum, médico para poder fazer toda a orientação, porque além disso, da possível perda ou lapso, não sei como a gente pode uhum. falar, né, sobre esse assunto da mulher específico na menopausa, ela tem a insônia. E a insônia, ela também está aliada ao fator perda de memória, Sim, Rosângela? sim, sim. É, a privação de sono prejudica tanto a atenção quanto a memória. Memória e atenção estão interligadas, né? Se você não tem atenção, você não tem memória. Se a informação não entra, ela não fica, né? Então, a dificuldade, a privação de sono prejudica muito a memória. Então, na menopausa, há realmente essa insônia Uhum. que prejudica tanto a atenção quanto a memória, Agora né. no dia a dia, né, bom, falamos das mulheres, falamos do Covid, né, a possível perda de memória relacionada à Covid, falamos das mulheres na pré e na menopausa, agora vamos falar do dia a dia, esse negócio de esquecer chave, onde você colocou a chave, gente, é impressionante, você passa pela chave, você vai, volta, a chave está ali, mas você não vê a chave, você esquece a chave, você não sabe onde você deixou a chave. No meu caso, né, que eu esqueci hoje, gente, aconteceu algo impressionante. É para ver que acontece com todos nós, é um negócio natural da vida, mas a gente precisa estar atento quando isso pode acender um alerta para buscar um tratamento
neuropsicológico, né, porque a questão de você ficar esquecendo coisa todos os dias é bem delicada, às vezes eu me questiono sobre isso também. Olha só, tem um ritual, vamos lá, fecha o portão, coloca a chave no console do carro e beleza, está fechado o portão. Agora quando você fecha o portão e deixa a chave no colo ou no banco, você não tem a certeza de que realmente aquele portão foi fechado. E aí, se você não vai lá e não volta para ter certeza, com você fica atormentado o dia todo. Por que que isso acontece, doutor? Então, como eu disse, assim, um certo esquecimento de fatos de rotina não necessariamente implica doença, Uhum, né. Então, assim, muitas vezes, sobretudo quem está muito atarefado com muitas coisas relevantes, ou com pressa, ou dormir mal, ou com sintoma de ansiedade, ou pensando em 10 vezes a mesma coisa, tende a dar prioridade a coisas que parecem ser mais relevantes. Então o ideal é ter um ritual mesmo de: "Ó, eu sim. chego em casa, eu deixo a chave aqui, tiro penduro minha roupa nesse lugar", e fazer esse ritual todo dia. Porque novamente, no mundo de hoje, assim, a gente já acorda com 10 compromissos ao mesmo tempo, né, Uhum, enfim. A questão novamente é quando isso começa a passar do ponto. Isso é difícil de detectar muitas vezes. Muitas uhum. vezes é o outro que percebe, o cônjuge ou alguém Perfeito. próximo, Uhum. né. E quando passa do ponto que a gente detecta, né, "Poxa vida, tá exacerbado demais esse meu lapso, né, de memória, eu tô Uhum. esquecendo muito", a gente precisa procurar um neuro? Como que funciona? Qual que é o passo que a gente precisa dar a partir do momento que a gente entende que o esquecimento não está, entre aspas, "normal"? Sim, a queixa de memória não necessariamente é decorrente de uma doença cerebral, então é muito Uhum, comum. Então, uma avaliação é necessária para ver o que está afetando a memória dessa pessoa. Que vai desde o sono, acho que é interessante comentar também da apneia do sono como uma causa muito frequente de perda cognitiva sério, e de olha isso. atenção, e é tratável. Uhum, A pessoa acha que está dormindo bem, mas acorda cansada, quer cochilar ao longo do dia, chega no fim da tarde, a cognição não funciona, e muitas vezes ela não tem a percepção de ter dormido mal, mas é uma causa muito comum. Sintomas, então o sono é ultra relevante. sim. E sintomas muito comuns, que não se configuram numa doença, num transtorno psiquiátrico maior, mas são sintomas de ansiedade, por exemplo, ou sintomas depressivos, que não são incomuns, muitas vezes, na meia-idade também, né. Uhum. Mudança de casa dos filhos, autopercepção de algum declínio, enfim. Então são sintomas que podem estar causando, mas também tem coisas orgânicas. Então, por exemplo, hipotireoidismo, anemia crônica, carência de vitamina B12, enfim, muitas vezes tem que fazer uma avaliação geral, muitas vezes com testes cognitivos mais aprofundados, Uhum. testes avaliação neuropsicológica em alguns casos, e uma parte dessas casos de queixa de memória vai evoluir como doença cerebral, mas é exceção, é a minoria desses casos. É importante, então, já quando você não se sentir bem com a sua perda de memória, já buscar aí um atendimento, né, de um médico, um profissional que possa te dar um caminho a seguir. Tem medicamento para isso, Rosângela, para perda de memória? Esses medicamentos que a gente vê na internet, às vezes, né? Ah, uma vitamina que você utiliza que vai ajudar na sua memória. Isso realmente funciona ou precisa ser realmente diagnosticado e o médico precisa passar esse medicamento, porque a gente sabe que a internet tem de tudo. Se você Uhum. for olhar, tem muito medicamento, fitoterápico principalmente, para melhora, né, do senso cognitivo, da memória. A maioria desses medicamentos são suplementos, né, de Uhum. vitaminas. Sim. Então a questão nutricional é muito importante, né, você ter uma dieta equilibrada com variedades de alimentos que possam fornecer os nutrientes necessários, a qualidade de sono, Sim. né, atividade física, que vai ajudar a oxigenar o cérebro e melhorar todas essas questões. E aí, caso realmente a memória não esteja bem, Sim. procurar um neurologista que é o profissional mais indicado para recomendar alguma medicação, né.
Precisa tomar cuidado com a automedicação, né, doutor? Eu não sou de prescrever esses compostos às cegas, Sim. né, então muitas vezes alguns se baseiam nisso, precisa usar ômega 3 a partir dos 50 Uhum. anos. Tem alguma relação com ômega 3? Um ou outro estudo pequeno até mostra, mas quando confrontado com estudos maiores, mais bem feitos, perde um pouco a relevância do uso isolado sem, enfim, eu quis dar o exemplo de Aham, ômega sim, 3, mas é uma claro. série de outros Uhum. compostos. Muitas vezes há uma avaliação clínica, uma avaliação cognitiva, exames gerais, dosar vitaminas, e aí se essa tiver relevante à causa, a gente repõe. Então não há uma recomendação explícita de usar os diferentes óleo de coco, Uhum. canabidiol, enfim, sem ter um diagnóstico claro e uma causa clara de deficiência vitamínica, enfim. Precisa de um diagnóstico preciso, bem certinho, faz lá um check-up geral, né, vai para o neuro, para poder fazer o tratamento, para você ter aí uma boa memória. Isso quando você entende já que, o seu lapso, o seu esquecimento já está de forma exacerbada, já está acontecendo muitas vezes, aí você sim procura um médico, Posso fazer combinado? um comentário? Claro, claro, por Eu até já gentileza. falei, porque muitas vezes quem está com problema esquece que esqueceu. Então ele Poxa acha que ele vida. está maravilhoso. Aham. E quem vem contando a história é outra pessoa. Então isso é um Uhum. sinal relevante à opinião do familiar, do cônjuge, enfim, de Sim. alguma do filho, A de pessoa que alguma forma do convive, autodeclínio, né, sim. diariamente ali pode É. ajudar nesse Por diagnóstico. exemplo, na história de esquecer a chave Uhum. 20 vezes ao longo da semana. A pessoa que esquece, ela pode esquecer que esqueceu a chave, por ela tá liso. Aí o filho fala: "Você tá esquecendo de novo". Percebe Uhum. o aumento da frequência, às vezes a intensidade, então sempre numa boa consulta, é muito importante a opinião de um terceiro. Muito bem. A Sim, pessoa que está convivendo com sim, você, né, de repente fique atento se alguém fala para você: "Poxa, está esquecendo de novo", mas de novo você esqueceu, então, a percepção, né, das pessoas que convivem contigo é importante, no momento em que você vai procurar um tratamento, para essa possível perda de memória. Isso também tem acontecido com os jovens, né, é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai atender os nossos telespectadores, o pessoal está com a gente, já está mandando pergunta, querendo saber sobre a memória, como que funciona, como que a gente faz para ficar um pouquinho mais, com a memória mais assim, forte, firme. Será que existe isso, né? Tem como? Conforme você vai envelhecendo, a memória também vai envelhecendo junto contigo, né? Essa é uma das perguntas aí que eu mais ouvi a semana passada, quando nós falamos que nós íamos conversar com vocês aqui no programa de hoje. Vamos lá, temos 8 horas e 29 minutos, temos perguntas, produção? Vamos lá então. O João, do Satélite Íris. Sou do tipo que, quando minha mãe pede para eu comprar 10 pães e 2 litros de leite, é capaz de eu voltar com 5 litros de leite e só 2 pães. Isso é normal, doutor? novamente o que eu falei, depende da idade dele, depende do contexto, do nível de ansiedade, do nível de atenção, enfim, tem pessoas que têm um problema de atenção desde muito jovem, né, pessoas com TDAH, por exemplo. Uhum. Eh, enfim, treinar habilidades de concentração é muito importante, fazer uma coisa por vez, bem feita, né, tentar estabelecer uma rotina de sequência de coisas que devem ser feitas ou não, né. Rosângela, a tua visão referente à pergunta desse nosso telespectador. Então, me parece uma falta de atenção, né, que a Uhum. mãe pede X e ele, E na cabeça dele, ele já pensou outra coisa, né. Então sim. entra aí questões de, excesso de informação, a Uhum. motivação, o quanto ele dá importância para isso que está sendo Ó, pedido, uhum, né. importante. E e mais uma vez, a atenção e focar no que realmente está fazendo ou que precisa ser feito, né. Muito bem. E você que está aí do outro lado, né, já esqueceu o que hoje? Eu já comecei o dia esquecendo, mas eu tô aqui, firme e forte, vamos lá. A Carla do Jardim Proença: "Sou do tipo que esquece o que ia dizer no meio da frase". Nossa, aquele branco, né. Isso é só cansaço ou algo para se preocupar? Doutor, esse branco, quando a gente esquece alguma coisa, você tá falando, tchuf, e aí? Esqueci.
O popular branco, aí eu fui na geladeira pegar alguma coisa e chegou lá, o que que é mesmo? Aham. Novamente, como ela comentou, a causa mais comum é o problema de atenção, né. Na frase, depende, se começa durante a frase, interromper muito para procurar palavras ou perder o fio da meada, isso pode ser relevante. Mas novamente importa a intensidade. Então você está comentando uma frase e de repente, o que eu estava falando mesmo? Nossa, isso é Ou muito ruim, né? no contexto, isso é quando é doença de origem neurológica, de origem cerebral, é muito mais comum no envelhecimento, né, mas pode sim ser dependendo da idade e do contexto, descartando-se outras coisas, como a parte emocional, motivação, que é muito importante, como ela disse, Uhum. a atenção. Você pode estar pensando em 3 coisas ao mesmo tempo e a que você está falando no momento não é a mais relevante para você. Mas no envelhecimento, se isso começa a ficar um excessivo e depende, como eu disse, também da qualidade. Por exemplo, quer lembrar o nome, tá, eu não vou lembrar o nome de uma pessoa que eu vi ontem, mas da minha neta eu tenho que lembrar, Sim. né. Então, assim, se começa a errar coisas Uhum. qualitativamente ou emocionalmente relevantes, é mais indicativo de problema neurológico. Muito bem. Uhum. Agora, Rosângela, essa questão de esquecer, né, do branco no meio da frase, como o nosso telespectador colocou aí, né, quando o doutor fala de vários pensamentos em um momento só, eu me arremete a nós mulheres, a gente pensa muita coisa em um momento. Eu tô aqui, agora tô concentrada, tô no programa, mas, gente, tem dias, tem momentos, assim, que é tanta coisa que a gente tem que resolver, que você tem muitas coisas passando na sua cabeça. E aí, o que que acontece com Às nós mulheres? às vezes muito pensamento intrusivo, né, você tá Pois aqui é. falando, mas de repente vem: "Nossa, eu preciso fazer isso". Aham. E aí acaba realmente prejudicando e causando os brancos, porque aí desfoca a sua atenção do que você estava falando, né. Uhum. Perfeito. Agora, a gente falando aqui de concentração, né, a concentração, a gente precisa fazer um exercício, de memória? Como que funciona a questão da concentração? Eu tô vivendo um momento aqui conversando com vocês, eu estou concentradíssima, né, no nosso programa, no nosso tema, que é a memória, e eu não estou pensando em nada lá de fora, literalmente nada. Mas a partir do momento que eu sair daqui, que eu vou para a redação, aí começa a vir um turbilhão de pensamentos, de questões para resolver, mas mesmo assim eu consigo ali resolver. Chega final do dia, uau, missão cumprida. Essa questão de concentração, a gente tem como trabalhar para a gente ativar e melhorar a nossa concentração? Tem sim. Tem exercícios de concentração, né, Uhum, atenção plena, o mindfulness, a respiração profunda pode ajudar, né, porque uhum. ajuda também na ansiedade, então vai melhorar a sua concentração. Atividades mesmo de concentração, de joguinhos, exercícios que possam fazer você ficar cada vez mais tempo focado num determinado estímulo, podem Sim. ajudar a melhorar a concentração. Interessante. Agora eu falo com o doutor falando em concentração, lembrei das pessoas que fazem concurso, né, esse pessoal que estuda muito, muito, passam aí 2, 3 meses estudando 8 horas por dia, e aí eu já conversei com pessoas que estudam, mas estudam mesmo, e chega no momento da prova, simplesmente tudo que foi aprendido desaparece. Isso tem a ver com a questão da ansiedade? Ah, O sim. que que o por que acontece isso, doutor? Sim, é muito mais provável que Que sim, né. seja. Se você a segurança que você tem depende de um monte de aspectos, de personalidade, por exemplo, de treino, da capacidade de ser testado em situações de estresse. Uhum. Então, uma das alunas do meu colégio, quando eu estava das mais inteligentes, ela demorou uns 5, 6 anos para passar no vestibular para Uau! medicina, porque e ela era assim, na hora ela vomitava na hora da prova, então se Poxa sentia muito vida. angustiada. Uhum. Enfim, essa questão de ser testado sob situação de estresse não é também tem características que podem ser melhoradas, mas tem pessoas que têm mais afinidade a isso e pessoas com menos, né, com menos
predisposição a um bom desempenho nessas horas, né. E o que que a gente deve fazer, Rosângela, numa situação dessa, né? Você se prepara para uma prova, um teste, enfim, estuda muito e tá ali confiante hoje. Eu consegui, se eu resolvi as questões em casa, tá tudo certinho, mas amanhã, na hora da prova, na hora de testar realmente os meus conhecimentos, dá aquele branco, eu não consigo fazer. Eu erro, tipo assim, eu olho, parece, eu estudei, eu entendo do assunto, na hora não consigo resolver a questão, errei, mas eu saio da sala, eu lembro a resposta correta, né? O Uhum. que que a gente deve fazer para poder melhorar isso, para poder ser assertivo, né? Porque Uhum. estuda tanto e aí é um tempo perdido, porque na hora que você É uma chega, frustração, né. você é uma É frustração uma total. frustração. Uhum. Então, atividades, exercícios Sim. de melhorar a ansiedade, né, respiração profunda, meditação, pode ajudar. Ela pode fazer uma habilitação para treinar essa situação de estresse, né, de responder a questão sobre o estresse. Como faz isso? Fazendo uma terapia, uma reabilitação para Uhum. que ela consiga, lidar com o conhecimento que ela tem numa situação estressante de ansiedade, né. Olha aí, né, a gente percebe que conversando com os nossos especialistas, a questão do estresse, a questão da ansiedade, da depressão, né, a saúde mental, na verdade, ela influencia muito na perda de memória. Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso. E respirar também é algo muito bom, né, que dá uma ajuda para você. Tem mais perguntas, produção? Se tiver, pode colocar na tela para a gente, por gentileza. A Luciana do Cambuí. Tenho 25 anos e vivo esquecendo datas e compromissos. Isso pode ser considerado normal nessa idade? Oi, Lu, bom dia. A Luciana tem 25 anos, doutor. Talvez eu esteja me repetindo, talvez a opinião Da da Rosângela. Rosângela seja até mais relevante, porque Uhum. novamente depende do contexto. Então, nessas eu como neurologista clínico, fico procurando isso no cérebro primeiro, e vendo eu tenho que manter o meu feeling para detectar quando isso é neurológico ou não. Uhum. Então assim, de cara, a princípio, não parece ser, né. Então, 25 anos, no contexto que a gente vive hoje de milhões de informações ao mesmo tempo, compromissos, relevâncias, tudo marcado no celular ou não, muito provavelmente, atenção, sintomas emocionais devem ser mais relevantes do que uma questão neurológica per se, né. Mas é claro que quando isso começa a atrapalhar a vida, tem que procurar a terapia, Exato. né. Então assim, eh e tem coisas que podem ser feitas, a gente já comentou também, eu acho Uhum. que sono é uma coisa fundamental, diminuir o horário de tela à noite, que atrapalha o sono. Atividade física é fundamental, então tem muita evidência, a gente fez um trabalho agora com intervenção com musculação, em pessoas que já tinham problema de memória, comprometimento cognitivo leve, e foi bem relevante o resultado, então a atividade física talvez seja o fator isolado que mais previne problemas, doenças da cognição, né. Evidentemente que junto com a parte emocional, o sono, a nutrição, controle de risco cardiovascular, dosagem de alguns hormônios, de algumas vitaminas. Então quando isso começa a ficar realmente, ah, prevalente, tem que procurar assistência, apoio, ajuda, enfim, mas é menos provável que seja uma doença cerebral por si só, né, e mais associada ao ambiente. O ambiente e viver no automático, né, Rosângela? Como o doutor mencionou, a correria, essa correria nos proporciona automatizar as coisas, né? Às vezes você Uhum. sai de casa, você na segunda-feira, você tem o seu trabalho, então parece que o seu carro vai sozinho. Eu brinco que o carro vem sozinho para o trabalho. Exato. E aí, quando num sábado, num final de semana, que você tem um compromisso no mesmo horário que você sai de casa para trabalhar durante a semana, mas o seu compromisso não é no local de trabalho, já aconteceu com você? Comigo às vezes acontece. Eu me pego indo para o caminho que eu faço de segunda a sexta.
automático, e a gente está no automático. Então, automatizar as coisas, no caso desse nosso espectador de 25 anos, né, que acaba esquecendo os compromissos, tem a ver mesmo, né, com essa questão da vida corrida, né? Sim, tem mais a ver, eu acho, mesmo com o estilo de vida, né? Uhum, Muita informação, muita coisa. 25 anos, provavelmente tem bastante acesso a telas, a redes sim. sociais, a muitos compromissos, muitas demandas, né? Então acaba realmente prejudicando, esquecendo, né? Então, é algo assim que é um pouco normal, né, que aconteça comigo, com você, e é importante você só, sentir o momento que isso acende um alerta para você buscar o atendimento, né, de um neuro, para que você entenda e que você tenha aí um suporte para melhorar a sua memória. Marcos do Ouro Verde: minha avó começou a esquecer coisas do dia a dia, como onde guardou objetos ou se já almoçou, mas continua lúcida e conversa normalmente. Esses esquecimentos são parte do envelhecimento ou podem indicar o início de alguma doença neurológica, como o Alzheimer. Marcos, abraço grande para você, obrigada, bom dia, pessoal aí do Ouro Verde. Doutor, como que a gente percebe os primeiros sinais do Alzheimer em uma pessoa? Então, tem essa questão essa impressão de todos ainda muito arraigada. Quando se fala Alzheimer, a pessoa está muito ruim, já não está mais lúcida, como ele falou, mas não é Sim. assim. Então, a doença começa em determinadas partes do cérebro, mais comumente em regiões que são importantes para armazenar informação nova. Uhum. Então, algumas coisas no envelhecimento, se você pegar o desempenho de uma pessoa de 75 anos e de uma de 50, o desempenho é levemente pior, mas ainda dentro do normal para a escolaridade. Então, no caso da sua avó, o que chama atenção é algo relevante, né? Uhum. Como, por exemplo, se já almoçou ou não. Então, isso é algo que é marcante no nosso dia, né? Não é algo que deva se esquecer, Uhum. né? Mesmo que no envelhecimento normal já tenha um pouco mais de queixas cognitivas, esse fato sugere que deve ser investigado um pouco mais a fundo, Uhum. talvez, né? Então, e é uma hora boa, se é que é problema neurológico, é uma hora boa porque é muito leve, é lúcido, é independente, faz as coisas do dia a dia, mas talvez esteja começando a deixar de gravar coisas relevantes do dia, né? Isso já, Importante. sim. E aí acende um alerta, Aí né, acende o doutor? alerta, é Ace simplesmente isso, deve ver. Não quer Uhum. dizer que vai ter doença ou que é doença, enfim, mas que é uma hora boa para ver no começo. É, exatamente, é importante, né, a gente estar atento aos sinais, principalmente igual o doutor mencionou, as pessoas que estão ao nosso redor conseguem, detectar esses sinais bem melhor do que a gente, Sim, né. sim. Uhum. Só um É, e comentário, quanto desculpe. Não, não, por Não, gentileza, doutor. um comentário breve, que essas pessoas, assim, elas começam a dar, entre aspas, umas desculpas, né. Hã. "Ah, mas você não lembra que já almoçou?" "Ah, eu não faço, não ligo mais para horário de almoço, eu estou aposentada." "Aí que mês nós estamos?" Uhum. "Ah, não tem folhinha em casa mais, não ligo mais para isso, né." E aí é o outro que olha, que percebe se isso é fato mesmo ou não. Desculpe Imagina. interromper. É, e é um sinal de alerta realmente, né, esquecer se almoçou não é comum, né, É, não é para exato. ser comum. Uhum. Então, quanto antes procurar uma avaliação, né, melhora o prognóstico depois. Ela ainda está lúcida, né, tem como, Uhum. desacelerar essa perda cognitiva. Desacelerar, né, é uma palavra interessante, porque, você diminui, né, você diminui o que pode acontecer, se é que, né, o problema vem a acontecer, que possa acontecer aí há 2 anos, você consegue diminuir e tomar medicamento e ter uma melhor qualidade de vida, né, então isso é importante ficar atento para buscar o atendimento médico necessário. Patrícia do Taquaral: "Oi Pati, bom dia. Percebo que nos dias mais estressantes ou quando estou ansiosa, a minha memória falha muito mais. Às vezes esqueço até dos compromissos importantes. Essa oscilação pode ter relação direta com fatores emocionais? Como a terapia pode ajudar nesses casos?" Rosângela, vamos responder a Patrícia? Sim, sim. Com certeza, fatores emocionais, né, porque ela Uhum, relata ali que quando ela está mais ansiosa, mais estressada, ela tem uma perda maior. sim. Então a terapia pode sim ajudar
ajudar ela a lidar melhor com essas situações de estresse e de Uhum. ansiedade, para que seja menos prejudicada a memória, o funcionamento dela, né? O funcionamento cognitivo dela. Muito bem, valeu, Patrícia. Obrigada pela sua participação. Tem mais perguntas, produção? Se tiver, pode mandar para a gente, que daqui a pouquinho eu quero falar sobre esses joguinhos, né? Esses quebra-cabeça, joguinho, sabe esses joguinhos assim que você encontra nessas lojas de grandes utilidades e tal? Então, esses joguinhos, é bom ou não? Daqui a pouquinho a gente fica sabendo, tá? A Fernanda, Nova Campinas, sempre tive boa memória, mas ultimamente ando esquecida. É a idade? Fernandinha, que idade você tem, mulher? Conta pra gente. A idade, né? A partir de que momento a nossa memória começa a dar, assim, aquelas vaciladinhas, né? Aqueles esquecimentos rotineiros. Um jovem de 16, 17 anos pode ter o esquecimento que eu, com mais de 40, costumo ter? Não deveria, mas acontece, Aham. principalmente por falhas na atenção, né? Uhum. Por excesso de telas, excesso de informação rápida, Sim. acaba tendo esses lapsos de memória Não tem em um uma idade muito pequena, né? precoce, Muito né? precoce. Não tem um determinante de idade, doutor, para que Tem, que possa vir a acontecer esses lapsos? tem, é muito mais comum no envelhecimento, né? Uhum. Pensando em termos de doença, acima dos 65 anos a prevalência de demência é 1%. E vai dobrando a cada 5 anos, mais ou menos, né? Então, assim, não só memória, mas comportamento também. O que eu quero dizer com comportamento é o surgimento de uma doença psiquiátrica pela primeira vez depois dos 50, 55 anos. Isso Muito já bem. é fator de risco para piorar a cognição. Só mais um comentário, Sim, por desculpa, gentileza. de todo, mesmo as telas já estão entendendo, né, os computadores, celulares, tablets, enfim, tem um modo foco, né? Você aperta o botãozinho lá, ele não te comunica mais nada, não fica mandando pi, mensagem a pi. Uhum. Assim, então, nisso eu não sou especialista necessariamente dessa estratégia porque isso varia muito de pessoa para pessoa, mas focar no que você está fazendo aquela vez e meio que deixar de lado o resto, Uma coisa de né? cada vez, né? Programar tanto Uhum. tempo você vai ficar em tal coisa, e hoje em dia com e-mail, com WhatsApp, mandando. Eu já tirei todas as notificações do meu, Ah, eu também. né? Se eu trabalho com Verdade. texto, que às vezes eu faço Sim, isso, um paciente, quando eu estou atendendo, é zero, né? Eu desligo tudo. perfeito. Mas com texto, se eu deixo a aba do e-mail e o WhatsApp, esquece, né? É muita coisa ao mesmo É tempo, muita coisa né? ao mesmo tempo. A gente precisa focar. Ô, Fernanda, tamo junto, amiga. 47 anos. Ela respondeu, eu perguntei que idade que ela tinha, né? Ela Uhum. disse 47 anos. Então, 47 anos, a gente tem vários fatores, né? Que vão ocasionar na perda da memória, tipo assim, momentânea, podemos dizer assim, né? Você falou, poxa, ultimamente ando esquecendo coisas. 47 anos, seja bem-vinda, amiga. Não é isso, Rosângela? É isso. Podemos pensar aí já numa pré-menopausa, né? Aquela questão Exatamente. que nós já Aham, é falamos isso de mesmo. insônia, Uhum. né? A questão hormonal, É, né? eu me lembro que eu até tirava sarro, brincava com a minha avó, né? Ela para chamar, quando estávamos reunidos em família, ela para chamar ela chamava todos, o nome de todos até e chamar aquela pessoa que realmente ela queria chamar, né? Então, tipo assim, poxa vida, e hoje às vezes eu me vejo fazendo isso. Claro que não é, não é assim recorrente, mas às vezes acontece. Vou chamar chamo um ou dois, três, quatro, até chegar o nome daquela pessoa. Então, a nossa amiga aí de 47 anos, fica tranquila, né? Isso acontece. Faça exercícios de memória. Agora, como que nós vamos fazer exercício de memória sem precisar ir ao médico, né? Eu estou dizendo quando a questão é perda de memória, assim, é rapidinho, esqueci onde deixou a chave, mas já encontrou a chave ali, você passa 2 minutinhos procurando, mas já acha. Eu gostaria de perguntar para os nossos especialistas se esses joguinhos que a gente encontra nessas lojas de utilidades, né? Quebra-cabeça, tem a pega-vareta, eu me lembro que tem esses joguinhos assim, eles ajudam na questão do exercício da memória? Rosângela? Alguns sim, alguns Alguns? sim.
O sudoku Oh, o sudoku, exercita verdade. bastante, Aham. né? Cruzadinha, caça-palavras, ajuda Uhum. bastante a questão da memória. Então, o pessoal que joga xadrez, doutor, isso é bom? Esse jogo é É. bom para a memória? Não é para memória necessariamente, né? Hã. Porque quando a gente fala memória nesse contexto, é guardar informação nova. Agora o S xadrez estimula raciocínio, faz orientação uhum, espacial, atenção, uhum. estratégia, entender o que o outro vai querer fazer com a sua jogada, né? A gente Isso chama é de um teoria da mente. exercício? Aham, É, é perfeito. um mega exercício, acho muito interessante. Então, aí ó, tá vendo só? Se você tá em casa hoje, tem um tempinho, vai lá, arruma um joguinho e começa a estimular a sua memória. Essa é a dica para a gente começar muito bem a semana. E a produção tá mandando mais perguntas, é o Leandro do DIC 4, ou DIC 6, do DIC 6. Fico horas no celular e esqueço o que ia fazer. Isso tem impacto? Menino do céu! Tem, Toma cuidado com a tela. Esse negócio do celular um é algo que a venenoso. gente precisa dar muita atenção, porque no celular o tempo passa rápido demais. E aí, no caso do Leandro, ele fala que ele esquece o que ele tinha que fazer. Eu queria saber, doutora, a relação entre o celular e o nosso tempo real, né? A nossa Sim. realidade. Sabe que o bom do celular, com esse tanto de informação, acho que foi pós-iPhone, 2008, 2010, já tem 15 anos, e não, a gente não entende ainda completamente o impacto negativo. Positivo a gente entende, Sim, né? Tem acesso à informação. No nosso tempo, talvez tinha a Barça, uma enciclopédia. A gente tem sim, na palma da nossa, mão verdade. toda a Aham. informação do mundo. Mas os esquemas que são feitos para atrair nossa atenção para o que se quer mostrar no celular, isso envolve marketing, envolve, enfim, essa questão das bolhas, né, de mostrar para você o que você quer ver, e isso Uhum. você vai ficando mais tempo e vira um ciclo vicioso. Eu acho que não é completamente entendido os efeitos, as repercussões cerebrais até hoje, mas para mim é claro que vai haver uma mudança da geração do celular em relação ao que era, para coisas boas e para coisas ruins. A atenção é péssima. Uhum. A procura por estímulo prazeroso fácil, péssimo. Né? Então você vai se concentrando naqueles rios engraçadinhos, que você vai mexendo e o mundo em volta perde a graça, muitas vezes, né? Que é o que importa para o seu compromisso no trabalho, para saber como é que está seu filho na escola, enfim, para o seu sono. Você gasta tempo com isso e não pratica atividade física, que é fundamental. É Enfim, impressionante, né? é o lado negativo realmente, É, cujo impacto é difícil de medir, mas que uhum. já é evidente, né, que causa problema. Evidente, É. evidente. Quando o doutor fala do tempo que se gasta no celular, né, se você parar para pensar aí, tem gente que fica 1 hora, 2 horas no celular, nessas 2 horas poderia muito bem ter feito uma atividade física, Social também, né. né, Social real, né. exato, social Social, real, é. porque, Né. se tem aí eu não sei, as pessoas acham que elas estão cercadas de pessoas pelo simples fato dela estar ali e ficar vendo as coisas acontecerem na tela, né, tem 5.000 amigos e tal, isso influencia bastante a nossa saúde mental, né, Rosângela? Muito, muito. É uma distração muito grande, né, Uhum, tá prejudicando a sua concentração, o seu foco no que você realmente está fazendo. É muita informação, né, seu cérebro demais. fica sobrecarregado com aquele Uhum. monte de estímulo e prejudica os relacionamentos interpessoais mesmo, né. Você não conversa mais com uma pessoa real. Você tá ali vendo aquele monte de coisa sem uma interação, né. Eu acho interessante também como vai diminuindo o tempo. Talvez no começo você assistia uns vídeos mais longos, Verdade. depois uns de 10 minutos, depois uns de 5 e agora é 15 segundos. Uhum. Não interessou, não me deu prazer imediato, passa, Tchau. passa, Aham. passa. E uma geração de insatisfeitos, né, Sim. com o Imediatismo e imediatista e insatisfação, prazer né. imediato, enfim. É, isso mesmo. E o mundo em volta fica sem graça. E aí a gente percebe até no WhatsApp, né, o pessoal já não ouve mais os Áudio áudios não dá, normais, é normal não. tudo na velocidade 2. Isso e É, ouve na velocidade 2 ainda, porque é o limite que tem no WhatsApp, que se tivesse a sim. 3 e a 4 ia ouvir mais Exatamente. rápido, né. É, E isso também acaba influenciando na nossa memória. sim. É uma falta de paciência, né, de ouvir uma pessoa Uhum. falando num ritmo normal depois, Sim.
né? Se você só consegue ouvir aquilo ali acelerado, você não interage com as pessoas, então você se isola, emocionalmente vai ter um prejuízo em ansiedade, em depressão, né? É É, delicado, gente. Sua memória tá boa? A minha tá. Deixando de lado que eu esqueci que eu fechei o portão, tudo bem. Vamos lá, Vitor, do Jardim Chapadão, nossa última pergunta de hoje. O Vitor diz: sou gestor de uma equipe e percebo uma diferença grande entre as gerações. Os colaboradores mais velhos costumam anotar tudo no papel e lembram com mais facilidade das tarefas, enquanto os mais jovens, que registram tudo no celular, parecem esquecer com mais frequência. Isso tem a ver com o modo geração Z, com o modo com que a geração Z processa a informação? Eu tenho o costume de anotar no papel. Não sei por quê, mas é um costume que eu tenho. Tem a ver, doutora, qual que é a diferença da geração que anota no papel e da geração que anota no celular? Eu não sei o quanto isso é generalizável, né, também tem essa questão de jogar tudo na geração e não é Exato. bem isso, né. Tem variantes individuais, Uhum, tem gente da geração mais nova que é brilhante, gente mais velha menos brilhante, exato. enfim. Eh, mas a gente tende a terceirizar compromissos, alguns fatos, etcétera, num HD externo, né, não internaliza a informação. Uhum. Que talvez o pessoal de uma geração formada numa geração pré-celular, né, integre melhor ao compromisso, à vida real, enfim, não terceirize isso. Mas enfim, eu tenho muita dificuldade de ver uma solução para isso, viu. Como eu disse, as escolas estão tomando alguma atitude. Sim. É muito comum você ver, por exemplo, crianças em restaurantes ou na própria mesa de casa, cada um com o seu Ah, é, celular, exato. né, enfim, é uma questão. O celular tem muita coisa boa Delicadíssima. também. Aham, tem, Essa claro que é que a questão. tem. Se ele fosse só Só ruim, ruim. fácil, é só Uhum, tirar, mas tem muita exato. coisa boa. É uma questão de Mas equilíbrio, né, doutora? é, É uma questão de equilíbrio, né, Rosângela? A gente sim, precisa sim, tentar equilibrar o nosso dia a dia com as sim. redes sociais, com o celular que está aí, que afeta, assim, a nossa memória, mas que também é muito bom, né, em outra parte é bom para o dia a dia, tem informação, é algo benéfico, mas também é algo que pode, trazer coisas ruins se a gente não medir, né, então a gente precisa de equilíbrio. Gente, seguinte, agora 8h58, a gente já está encerrando o nosso estúdio de câmara dessa segunda-feira. Rosângela, já quero agradecer a sua participação. Eu que Considerações finais, por agradeço. gentileza. Então, vamos lá, considerações para melhorar a memória, né? Muito bem. Sono, Uhum. né? Cuidar da qualidade de sono, da quantidade de sono. Dormir menos que 6 horas por noite é prejudicial. O ideal é de 8 a 9 horas, né? Sim. 7, 8, 9 horas de sono. Prestar atenção na qualidade desse sono. Se você está durante o dia cansado, sonolento, é porque você dormiu, mas não foi um sono reparador. Sim. Então, se atentar a isso. Atenção, né? Prestar atenção em tudo que está fazendo. De repente, fazer listas, né, de Boa. compromissos, do que você Aham. precisa fazer durante o dia, pode Sim. te ajudar a não esquecer nada. Tá. Alimentação, cuidar da Uhum. alimentação, atividade física, né, Muito bem, Rosângela. A gente importante. precisa nos cuidar, né? Nos E cuidar. aí, se cuidando, com certeza sua memória vai melhorar. Obrigada, Sim. Rosângela, mais uma Ah, vez, eu que viu? agradeço. Considerações finais, doutor. Muito obrigada pela sua presença, sua obrigado. participação com a gente. Vou puxar a sardinha para minha brasa, né. Vai lá. Então pensem, sobretudo em idoso, em que começa a esquecer coisas relevantes, repetir coisas que já falou, né. Por exemplo, como compromissos ou assuntos que acabou de tocar, passa 10 minutos, repete de novo. Pense que isso sim é mais possível ser um problema, neurológico da memória, e que quanto antes se tratar com mudança de estilo de vida, eventualmente medicações tradicionais e as que estão surgindo, é importante para tratar no começo e ter menos sofrimento ao longo do processo quando isso ocorrer, caso isso ocorra, né.
Muito bem, doutor Márcio Baltazar, a Rosângela Demarque, muito obrigada pela participação de vocês. Um excelente dia, uma semana maravilhosa. E você que está em casa, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia. E amanhã nós vamos falar sobre desarmonização facial. Gente, olha só. Você conhece pessoas que colocaram botox, fizeram um monte de coisa, harmonização facial e agora estão tirando tudo para voltar ao normal. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Até que ponto, né? Você pode brincar com essa questão de desarmonização, de harmonização. Vamos falar sobre beleza, a beleza natural, que agora está em alta, né? Aqui no nosso Brasilzão. Mais uma vez a gente vê pessoas aí retirando a harmonização ou tentando retirar tudo aquilo que foi colocado em um momento em que a moda era outra, né? Então, tudo isso e muito mais amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui no Estúdio Câmara, a gente vai encerrando, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, você que está aí do outro lado, muito obrigada. Uma ótima semana, um dia excelente. Continue ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Ao meio-dia temos Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole. Ótima semana para você. Mais uma vez, autores, muito obrigada. Valeu, gente. Abraço grande. E amanhã a gente se vê, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Tchau, tchau. Fique com Deus.